Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. E também depois Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Nesta manhã eu quero falar rapidamente sobre conheçamos e dediquemo-nos ao Senhor. Conheçamos e dediquemo-nos ao Senhor. O profeta Oséias assim se diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serúdia que rega a terra. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos nos preparando para a Páscoa, estamos no período de Quaresma. Hoje, especialmente, estamos retomando a nossa jornada anual da Escola Bíblica Dominical. Todos os nossos professores estão preparados. As nossas classes foram remanejadas, reestruturadas de maneira tal que melhor atendesse toda a igreja. E dentro dessa caminhada de preparo para a Páscoa, considerando esse tempo de Quaresma que nos propõe uma reflexão sobre nosso mundo interior, sobre nossa vida com Deus, sobre nossa jornada espiritual, sobre a nossa peregrinação, nos provoca a ir nos preparando para a celebração da Páscoa, que é a maior festa cristã. Eu fico pensando no livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias é um grito do céu, é uma manifestação escrita, registrada na história, do amor incondicional de Deus pelo seu povo. O livro do profeta Oséias revela um amor profundo, um compromisso eterno de Deus com o seu povo e um prejuízo do povo de Deus para com seus compromissos perante Deus. O profeta Oséias foi exigido por Deus a casar-se com uma pessoa infiel. E ele sofreu, revelando o que se causa, o prejuízo que se causa na nossa relação de infidelidade para com Deus. No coração, no coração. O profeta Oséias, nesse capítulo 6, é como se fosse uma oração de arrependimento. E Deus coloca na boca do povo esta expressão do versículo 3. Ele vai dizer: vocês farão a mim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, o que te toma nessa manhã? O que está tomando o seu coração de angústia? Quais são as ansiedades que roubam-lhe a paz, a quietude da alma? O que tira de você
o sossego, esta capacidade de sentir-se integrado, integrada, ajustado, um ser integrado totalmente na sua história pessoal. O que traz essa desarmonia na tua mente com a tua alma? Vivemos tempos tão difíceis, de pessoas desalmadas, de pessoas disfuncionais. A mente quer uma coisa, mas os membros fazem outra. Os impulsos pululam incontrolavelmente na mente e traz prejuízos profundos da alma. Atitudes vorazes, falas descabidas, comportamentos erráticos, causam um estrago nos relacionamentos internos e externos. Famílias estão sofrendo pessoas coisificadas, desintegradas, prejudicadas. Quando nós pensamos na Páscoa, a Páscoa é um convite extraordinário de Deus. Aliás, você que conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia, ela tem uma proposta de celebração de Deus em várias fases da vida. As festas judaicas são lindas porque elas nos convidam a celebrar Deus em cada momento dos nossos processos existenciais. Aliás, os nossos processos pessoais, os nossos processos familiares, são excelentes oportunidades para que nós celebremos Deus na nossa vida. Quando você lê a palavra de Deus, você conhece essa história linda do povo de Deus, você entende por que a Páscoa é tão importante. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele está fazendo uma transição de tudo o que ele disse do versículo capítulo 1 até o capítulo 11, em que ele faz um arrazoado teológico sobre a natureza pecaminosa, sobre a ira de Deus, sobre as consequências do pecado, como que ofende a Deus e viliza o ser humano. Ele fala sobre a justificação, a paz com Deus. Ele fala sobre o primeiro Adão que foi desobediente e que trouxe o pecado e que trouxe a morte. Ele fala sobre o segundo Adão, que é Cristo, que foi obediente, que trouxe vida, porque Ele é a vida. Ele fala sobre a história dos judeus, o lugar dos judeus na revelação de Deus. Ele vai falar sobre a reconciliação de Deus, tudo em Cristo Jesus. A fé como instrumento de vida em Cristo que agrada a Deus. E ele termina no capítulo 11 com uma linda doxologia. Quem conheceu a mente de Deus? Quem ensinou? Ou seja, é uma linda expressão de quem está olhando, sentado, pensando, com seu pensamento olhando para o céu, visitando a história e vendo este Deus glorioso, maravilhoso, que vai descortinando sua glória, o seu poder, a sua majestade na história. E então, depois dele fazer essa linda doxologia, ele vai fazer uma transição para a vida prática. Ele fala: meus irmãos, eu rogo com insistência, é um sentimento pastoral, é um sentimento de quem está profundamente encharcado dessas verdades históricas profundas da sua alma, um homem que nasceu no judaísmo, que foi um grande no judaísmo e que
E ele então agora mais comprometido com a cruz de Cristo, ele está dizendo: rogo, eu suplico, eu exijo, eu imploro. E nessa manhã, meu irmão, esta palavra do apóstolo Paulo reverbera no meu peito, e espero que reverbere no teu peito também, dizendo a você e a mim: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando de uma entrega, ele está falando de uma expressão viva de dedicação. A linguagem é do Antigo Testamento, é de ritual de adoração, que ele fala da entrega do animal, do corpo do animal, mas aqui ele está falando de vida, de pessoa inteira, integral. Ele está falando para o povo de Deus, ele está falando para os israelitas, ele está falando para os gregos, ele está falando para todos, e a você nesta manhã também, a mim ele fala: é desejável, Deus quer você plena e totalmente, Deus quer você inteiramente. Deus espera que você, compreendendo os atos gloriosos da história realizada em seu favor, o que significa a morte vicária de Cristo na tua vida, o que significa o amor comprometido, eterno de Deus com você, com a tua história. É como se ele falasse: olha o que Deus fez por você, e tendo em vista tudo o que Deus fez por você, só há uma resposta, só há um jeito de você viver: rendido aos pés da cruz, deitado no altar, quebrantado, reconhecendo a grandiosidade, o poder, a glória desse Deus que sustenta, que enche de sentido a tua história. Nessa manhã eu preciso dizer para você, porque nós estamos vivendo um cristianismo opaco, sem cor, desbotado, sem vida, sem vício, sem alegria, sem segurança. Cristãos vivendo uma família disfuncional, o medo paira dentro de casa, os relacionamentos angustiados, atritados, corações amedrontados, a covardia impera dentro de casa. Há uma falta de comunicabilidade, de valores, de sentido. As conversas giram em torno do que pagar, do que comprar, do que comer, do que fazer. Não se fala de como viver. Não se fala dos valores que sustentam a vida. Não se fala da sustentabilidade do amor de Deus na vida familiar, na centralidade do casamento, na formação, na nossa formação paternal, maternal. Parece que os cristãos estão vivendo um tempo de embotamento da fé e a ansiedade toma conta. Angústia rouba a leveza da vida, carcome a alma. Os dias ficam gélidos, sem sentido. Os problemas são terríveis porque não tem esperança. Não consegue se olhar além das dificuldades que estão aí latentes. Quer dizer para você que a incredulidade, ela lupa, ela coloca um óculos que potencializa os problemas. O que é a fofoca? O falar mal. Por que as pessoas falam mal umas das outras? Porque as pessoas não têm nenhuma expectativa com o outro. Então, porque ela não tem nenhuma expectativa com o outro, ela exala isto se espelhando no outro. Ela não consegue vencer a si própria. Ela não consegue superar a sua própria incredulidade. Então, vamos denegrir o outro porque eu já estou tão ruim mesmo. Isso é cruel. Isso é cruel. Essa capacidade humana de diminuir, de
fazer o outro menor, para que o outro não seja, na minha mente, o que ele deve ser. Isso é cruel. Mães fazem isso com os filhos. Filhos fazem isso com os pais. Meu irmão, vivemos uma mediocridade no relacionamento que espelha essa incredulidade no amor de Deus. Como vamos celebrar a Páscoa do Cristo que ressurgiu? Como vamos adorar a Deus, que é santo, glorioso, poderoso, se vivemos uma rasteiridade de vida, uma fragilidade de fé, uma inconsistência, uma inanição espiritual, porque nós não conhecemos Deus? Porque nós não conhecemos o Deus que se revela na história? Porque nós não conhecemos o Deus que se revela na Bíblia? Porque a nossa agenda está tão entupida de coisas. Nós nos ocupamos com tantas bobagens, nos ocupamos com tantas porcarias, desculpa a expressão. O nosso tempo é tão preenchido com coisas para comprar, com coisas para gastar, com coisas para fazer, com preocupação com a doença do outro, a fragilidade do outro. Eu não cuido de mim, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para minha alma, eu não quero ocupar-me de mim, eu não quero gastar tempo comigo. No fundo é isto. É uma tragédia. É uma tragédia. Vivemos tempos em que a morte, o pior tipo de morte, não é aquela que a gente leva o corpo para o cemitério, não. Para muitos cristãos é glória eterna. Mas o pior tipo de morte é aquela que nós carregamos no peito. Aquela dor lancinante na alma, aquele desconforto diário, aquela falta de sentido, falta de prazer, falta de alegria. Isso é morte, isso é morte, isso é morte. É a falta de uma relação de pessoalidade integral, de deitar-se no trono e falar: Deus, eu entrego para você a minha dor, faça alguma coisa boa com isto. Eu entrego a minha tristeza, a minha incredulidade, faça alguma coisa boa com isso, Deus. Eu não quero me sentir assim, eu não quero viver assim. Deus faz. Isso é dedicação, meu irmão. Isso é dedicação, minha irmã. Nós estamos aqui em reforma, nós estamos adequando a nossa estrutura física para celebrarmos o centenário da igreja, porque nós queremos que a igreja apareça viçosa. São 100 anos de história, queremos celebrar. Você está vendo o que nós estamos fazendo, você está participando disso. Você está vendo dia a dia, semana após semana, alguma coisa nova está acontecendo na igreja, porque nós entendemos que nós queremos oferecer o melhor ao Senhor no centenário da igreja. É do Senhor essa obra é santa. Foi Ele que providenciou toda essa estrutura. Por quê? Porque nós queremos que também você se desperte para esta realidade. Oferecer o seu melhor para Deus. Oferecer o seu melhor, oferecer a sua vida, oferecer o seu pensamento, oferecer os seus recursos financeiros. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você que é tão preocupado com dinheiro, tão preocupada com dinheiro, que está sempre preocupado em ganhar, comprar, adquirir, né? Guardar. Caixão não tem gaveta. O que você amealha fica tudo aí para a pessoa. Já vi tantas famílias bacanas. Acompanhei algumas famílias de pais que gastaram a vida toda construindo um patrimônio que os filhos dilaceraram em 1 ano. Por quê? Os pais se desdobraram em acumular e se esqueceram de cuidar dos filhos e cuidar do coração dos filhos. Cuidado. Cuidado com esse foco que a tua mente ocupa. Cuidado com o valor que o trabalho ocupa na tua vida. Cuidado com aquilo que está apegando-se à tua alma. Cuidado. Nesta manhã o apóstolo Paulo está dizendo: deite-se no altar do trono da graça de Deus e ali, fala, dedique-se, entregue-se, renuncie e fala: Deus da minha vida,
És o arrimo da minha sorte. Ou isso é cristianismo, meu irmão, ou nós estamos brincando com coisas muito sérias. Estamos perdendo o melhor de uma relação de fé, que é essa sensação de que as coisas não estão como gostaria, mas eu estou em paz, porque o meu Deus pacifica a minha alma. Isto é vida. Fiz uma visita a um irmão, certa vez, que perdeu a esposa, e ele disse: eu não sabia que eu dependia tanto da minha esposa. Ele disse isso. Deus levou a minha melhor metade. Construiu uma família linda. E aí ele disse: mas eu estou fazendo uma oração, pastor. Falei: e qual é a sua oração? Eu falo: Deus, eu dedico a Ti a minha viuvez. Eu dedico a Ti a minha dor. Eu entrego ao Senhor a minha tristeza. Eu entrego ao Senhor o meu pranto. Eu entrego ao Senhor a minha vida, o meu nada, a minha falta de sentido. Mas o Senhor é meu Deus. Às vezes uma dor de cabeça nos tira do trabalho, nos afasta do casamento, nos afasta do cônjuge, nos afasta do filho. Às vezes um problema que aconteceu lá na China nos toma de supetão e nós ficamos tão vulneráveis. Nesta manhã, meu irmão, nessa manhã, minha irmã, quero dizer para você que a vida cristã é para gente corajosa. Para gente corajosa. Para a gente que tem coragem de enfrentar a si mesmo, a si próprio, de dar nome às suas inconsistências, às suas fragilidades, aos seus vergulhos que estão aí carcomendo você. Falar: Deus, isso não me pertence, isso é teu, porque eu sou teu. Esta ansiedade que me rouba a leveza da vida. Aliás, Santo Agostinho, falando sobre tempo, ele tem uma filosofia fantástica sobre tempo. Leia, quando você tiver tempo, o Santo Agostinho falar sobre tempo. Ele só fala que tempo só existe o presente. É só o presente. E o presente passa. Eu não posso mudar o futuro, o passado já foi, o futuro ainda está por construir, mas hoje eu estou aqui. Hoje eu tomo minhas decisões. Então, viva hoje. Viva. Viva com intensidade. Viva com alegria. Viva a vida que Deus propôs a você. Simplesmente, totalmente, plenamente, completamente. Viva hoje. Ame hoje. Celebre hoje. Chore hoje. Alegre-se hoje. Compartilhe hoje. Entregue-se hoje. O amanhã é uma incerteza. Quantas pessoas morrem antes do tempo? Gastam tanta energia ocupando-se das coisas que nunca vão acontecer e deixam de fazer as coisas mais simples e cheias de vida hoje. Há pessoas que não conseguem sair da cama de manhã porque está preocupado com a bolsa de valores lá em Nova York. Há pessoas que vão fazer o exame daqui 6 meses e já não conseguem comer direito porque o pensamento está lá naquele exame que vai ter o resultado. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, entregue-se a Deus totalmente e plenamente. E aprenda a conhecer esse Deus dia a dia, numa relação de pessoalidade, numa relação de amor, de dedicação.
Chame Deus para uma conversa na sua intimidade. Separe tempo para você ajoelhar-se, chorar, prantear o seu prejuízo pessoal na presença de Deus. Essa manhã nós entregamos aqui junto ao boletim, você deve ter aí o seu, uma proposta de leitura anual da Bíblia. Meu desejo é que você leia a Bíblia, que você entre numa relação de pessoalidade com Deus através do texto sagrado, através da Bíblia. Venha conhecer Deus naquilo que Ele já revelou na história, naquilo que já está escrito na palavra. Nós precisamos conhecer Deus pessoalmente, entrar numa relação de pessoalidade na fé e deixarmos de ter uma fé de segunda mão e então conhecermos esse Deus e ao conhecermos esse Deus, confiarmos nesse amor que nos sustenta. Que Deus te abençoe.